Hoje a gente vai falar sobre derivada de uma função, tratando ela como uma taxa de variação. Então, por exemplo, o que é uma taxa de variação? Está relacionado com determinar o quanto tal grandeza variou em determinado intervalo de tempo, por exemplo, né? Ou o quanto a área de um polígono variou conforme o lado dele aumentou, né? Ou o quanto de volume de água passou em determinado lugar em certo intervalo de tempo, ou quantos metros cúbicos por segundo de vazão eu tenho nessa situação. Então a derivada ela funciona como uma taxa de variação, tá? Que é uma variável em função de outra, ok? Aqui o primeiro exemplo que eu quero passar para vocês é a função das posições na cinemática. Então eu tenho aqui uma função de x em relação a t, ou seja, o x está relacionado às posições, tá? E o t relacionado a tempo. Então, quanto variou a posição de tal objeto, né? Pode ser um carro, por exemplo, quanto variou a posição daquele carro em determinado instante de tempo, o quanto ele andou em determinado intervalo de tempo, né? Ele andou 20 metros a cada segundo, ele andou 500 quilômetros a cada hora, e aí vocês podem perceber que essa taxa de variação da posição em função do tempo, ela nos dá a velocidade do móvel, né? Ele andou 20 metros a cada segundo, ou seja, teve uma velocidade de 20 metros por segundo, ou ele andou 500 quilômetros a cada hora, né? A velocidade dele foi 500 quilômetros por hora. Então, a taxa de variação da posição em função do tempo é a velocidade, tá? Então, a velocidade, ela é a derivada das posições em relação ao tempo, tá? E aqui no caso eu tenho uma função de terceiro grau, que é a função das posições desse móvel em relação ao tempo. E aqui eu fiz um gráficozinho bem genérico, né, de uma função de terceiro grau, só para vocês terem uma ideia, né? Então a função de terceiro grau com o a negativo, ele tem mais ou menos esse formato gráfico, tá? E quando a gente fala em derivada, a gente está se referindo à inclinação da reta tangente a essa curva. Aqui eu tenho a curva da função, tá? E aqui, em um ponto só, tem uma reta que passa por essa curva, que é a reta tangente, ok? E aí vocês já sabem, né, porque já assistiram as outras aulas, que a inclinação dessa reta tangente, o coeficiente angular aqui, vai nos dar a derivada dessa função, ok? E essa derivada aqui vai nos dar aqui uma variação de tempo e aqui no eixo das posições, né, uma variação dessas posições, tá? Então aqui eu tenho no eixo Y as posições x, que pode estar medido em metros, né? E no eixo x eu tenho o tempo, que pode estar medido em segundos, por exemplo, ok? E aí quando eu tenho essa reta passando por um ponto só da curva, nesse ponto eu tenho coordenadas no eixo x e coordenada no eixo y. Então aqui é uma variação do eixo t, né, que é o tempo, uma variação de tempo, e aqui eu tenho a variação de espaço, ou a variação de posições. E aí o meu coeficiente angular, né, ele vai nos dar um ΔX sobre um ΔT. E isso aqui nada mais é do que a velocidade do móvel, tá? A variação das posições sobre a variação do tempo. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar aqui, derivando essa função das posições, eu vou obter a taxa de variação da posição em relação ao tempo, ou seja, a derivada das posições em função do tempo, tá? Então, a derivada de uma função, ela é uma taxa de variação de uma grandeza em relação a outra. Nesse caso aqui,
de posição em metros em relação ao tempo em segundos. E aí vai nos dar uma velocidade, por exemplo, em metros por segundo. Tá? E então, aqui, se a gente pegar essa função x de t igual a 12t ao quadrado menos 2t ao cubo, e derivar essa função, calcular o x' de t, eu vou obter a função da velocidade em relação ao tempo, tá? Então, vamos fazer a derivada aqui, conforme a gente já estudou nas regras de derivação. Eu vou derivar essa e depois essa, tá? Então, vou passar esse 2 aqui, multiplicando aqui, eu vou ter 24t, 2 menos 1, 1, né? Então, 24t menos, passo esse 3 aqui multiplicando, 3 vezes 2, 6t, 3 menos 1, 2. Aqui eu tenho a função da velocidade. Então, v de t é igual a 24t menos 6t ao quadrado, ok? E aí, se eu quiser saber a velocidade instantânea desse móvel em determinado instante de tempo, eu vou substituir no t esse instante. Por exemplo, eu quero a velocidade dele no instante 5 segundos. Qual vai ser essa velocidade nesse instante? 24 vezes 5 menos 6 vezes 5 ao quadrado, né? E aí a gente vai obter a velocidade, em metros por segundo no caso, certo? Então isso aqui é um exemplo para ilustrar a derivada como taxa de variação. A gente pode utilizar a derivada para descobrir, né, a taxa de variação da posição, por exemplo, em relação ao tempo. E aqui no caso, pronto, derivei a função das posições desse carro, né? Derivei e obtive a função da velocidade em relação ao tempo. Ah, e aí? Se eu derivar a função da velocidade, eu vou obter o quê? Eu vou obter a aceleração desse móvel. Então, se eu derivar a velocidade, eu vou obter a taxa de variação dessa velocidade em relação ao tempo. O quanto aumentou a velocidade desse carro em 10 segundos? Ah, partiu de 20 metros por segundo para 40 metros por segundo em 10 segundos. Então, qual foi a aceleração? Vocês conhecem já, né? Já sabem lá do ensino médio, para quem não fez Física 1 ainda, né? E ainda vai fazer. A gente tem que a aceleração, ela é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, né? Então, eu tenho uma velocidade final menos uma velocidade inicial sobre um tempo final menos um tempo inicial, certo? Isso é uma taxa de variação, é o quanto a velocidade está variando num certo intervalo de tempo. Então, se eu derivar a velocidade, eu obtenho a aceleração. A aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, é a derivada temporal da velocidade, tá? Aqui a derivada da velocidade é a aceleração. E aí eu tenho aqui, por exemplo, consegui, né, derivei aqui a função das posições e obtive a função da velocidade. Se eu derivar essa função da velocidade, fizer v' de t, eu vou ter o quê? Vou ter a função da aceleração, vou ter uma taxa de variação da velocidade, tá? Então, pegando aqui, a velocidade é 24t menos 6t ao quadrado. Derivo 24t, eu tenho 1 aqui, passo esse 1 para cá, fica 24. O t vai ficar t na zero, que equivale a 1, né? Então, deixo 24. Menos... Passo esse 2 aqui multiplicando, 2 vezes 6, 12, t, 2 menos 1, t. Né? 2 menos 1, 1, t na 1, t. Aqui eu tenho a função, deixa eu colocar aqui, aceleração em relação ao tempo, 24 menos 12t. Tá? E aí, se eu quiser saber a aceleração instantânea, em determinado instante de tempo, por exemplo, a aceleração no tempo 10 segundos. Qual era a aceleração desse carro nesse tempo? Então, 24 menos 12 vezes 10, né? E aí eu obtenho o valor da aceleração. Tranquilo? Então, esses exemplos aqui é para trazer esse conceito de derivada como uma taxa de variação. Aqui eu utilizei a física para aplicar, mas ela pode ser aplicada em várias áreas, desde a área da saúde até a área de construção, né? E outras áreas diversas, ok? Vou estar colocando lá
no portal um material mais conceitual para ver se vocês compreendem melhor, certo?